Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere as afirmações sobre números inteiros. Todo número primo é ímpar. Se A é um número múltiplo de 3, então 2A é múltiplo de 6. Se A é um número par, então A ao quadrado é um número par. Bom, então vamos começar aí com a primeira, né? Todo número primo é ímpar. Essa aqui é bem fácil de assinalar, porque nós sabemos que existe o 2, que é um número primo, e ele é par, e justamente ele é o único primo que é par. Lembrando para ti que número primo é aquele número que manifesta apenas dois divisores. Quais são os divisores? Bom, os divisores é o 1 e ele mesmo. Então, quando o número tem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio, esse número então é primo. Então, aqui, ó, para colocar em relação à afirmação número 1. Os primos, então eu posso dizer que é um conjunto A, dado pelos elementos o 2. O 2 é primo porque só dá para dividir por 1, 2 por 1 e 2 por 2, que é ele mesmo. O 3 é primo, só dá para dividir 3 por 1 e 3 por 3, 3 por ele mesmo. O 4 já não é primo. Por quê? Porque 4 dá para dividir por 1, dá para dividir por ele mesmo e também dá para dividir por 2. Então o 4 não é primo. Já o 5 é primo, só dá por 1 e por ele mesmo. O 6, ele é divisível também por 2 e por 3, portanto não é primo. E aí segue, o 7 é primo, o 9 não, porque dá por 3. O 11 é primo, dá por 11 e por 1. O 12 não, o 12 dá por 2, dá por 3, dá por 6, dá por 4, então o 12 não é primo. O 13 é primo. O 15 não é primo. O 15 dá por 5 e dá por 3, então o 15 não é primo. O 16 também não é primo, dá por 2, dá por 4, dá por 8. E aí depois eu tenho o 17, o 19, o 21 não é primo, aí eu tenho o 23, o 24 não, 25 não, 26 não, 27 também não, dá por 13 e por 9. Aí eu tenho o 29 e aí segue o baile. Bom, o que eu percebo? Que praticamente todos os números primos são ímpares, com a exceção do 2. Então, devido à exceção do 2, eu não posso dizer que todo número primo é ímpar, já que eu tenho esse 2. A não ser que ele colocasse assim, considerando os números a partir do 3 ou acima do 3, todos os números ímpares são iguais, são ímpares, ou acima do 2 que seja, né? Todo número maior que 2, primo é ímpar, aí sim, né? Acima do 2 seria, mas considerando todos os números primos em geral, então nem todos são ímpares, já que eu tenho 2, portanto a primeira aqui ficou falsa, ok? Bom, é bastante fácil, né, de perceber essa número 1 que é falsa. Então já está fora aqui a letra A, que não pode ser apenas 1, e está fora a letra E, que está considerando 1 também como sendo verdadeira. Ok, vamos para a segunda. A é um número múltiplo de 3, então 2A é múltiplo de 6. Aqui eu vou estabelecer dois raciocínios, ó. Eu vou fazer por estimativa e vou fazer uma situação, um procedimento mais algébrico. Então deixa eu colocar aqui para ti, ó. Vou pensar aqui na número 2. Bom, vou fazer uma espécie de tabela. Olha só. Vou colocar aqui, ó, um número A. E aqui vou colocar um número 2A. Que é o que ele diz aqui, né? Tem um certo número A, múltiplo de 3, e ele quer saber o comportamento do 2A. Então, se eu quero que o número A seja um múltiplo de 3, então eu vou colocar aqui o 0 é múltiplo de 3, ou o próprio 3, ou o 6, ou o 9, vou colocar mais um aqui, ou o 12. Então, são os múltiplos de 3. E aí, 2A, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 2 vezes o 6, 12, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 12, 24. E aí eu estou observando que todos eles são múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18 e 24. Por enquanto está se confirmando. Eu até poderia fazer uma tabela também dedicada aos valores negativos. Aqui A e 2A. Lembrando que o A tem que ser um múltiplo de 3. Né? Ele afirma que o A é um múltiplo de 3. Então, considerando os negativos, os múltiplos negativos do 3, menos 3,
menos 6, menos 9, menos 12. E aí 2A, 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes menos 6, menos 12. Aqui, menos 18. 2 vezes menos 12, menos 24. E aí, de novo, né, eu estou observando aqui que esses números negativos são também múltiplos, né, são os múltiplos negativos do 6. Então, por estimativa, eu coloco aí que a número 2 é verdadeira, fazendo esse tipo de raciocínio, um raciocínio aritmético, um raciocínio numérico. Mas eu posso estabelecer também um raciocínio mais algebrizado. Se ele diz que A é múltiplo de 3, então esse número A ele pode ser escrito no formato 3 vezes alguém, 3 vezes n, onde esse n pertence ao conjunto dos números inteiros. Se A é múltiplo do 3, então dá para dizer que esse A é 3 vezes alguém. E aí diz que 2A é múltiplo de 6. Se A é igual a 2n, 2A é igual a 2 vezes 3n. E aí eu tenho que 2A é igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes n. Observa então, ó, que eu tenho 2A se igualando a um número que é igual a alguém inteiro multiplicado por 6. Então, se ele é igual a alguém inteiro multiplicado por 6, dá para dizer que ele é múltiplo de 6. Portanto, aí eu confirmo a verdadeira, né, a alternativa ou afirmação 2. E aí eu vou para a terceira. A terceira é semelhante à segunda, dizendo o seguinte: se A é um número par, então A ao quadrado também é um número par. Eu vou de novo, né, usar aqui o raciocínio da estimativa com a tabelinha, como eu fiz em cima. Então aqui eu tenho, ó, um número A e aqui eu tenho o número A ao quadrado. Lembrando que esse A ele está dizendo que A é um número par. Então, na hora de atribuir valores para A aqui na tabela, eu vou atribuir valores pares. Então, eu vou colocar aqui, considerar aqui 0, A igual a 2, A igual a 4, A igual a 6, colocar aqui mais um, A igual a 8. E agora A ao quadrado, 0 ao quadrado, 0, 2 ao quadrado, 4, né? Estou fazendo A ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, 6 ao quadrado, 36 e 8 ao quadrado, 64. Nota que os A's aí foram valores pares e quando eu elevei ao quadrado também continuou sendo par. Então, por enquanto, a segunda também é verdadeira. E aí eu vou de novo, né, também estender o raciocínio para um valor de A que seja par, mas negativo. Então, aqui o A e aqui 2A. Então, eu vou colocar aqui menos 2, menos 4, menos 6. Vou colocar só 3 valores. E aqui, aqui não é 2A, né? 2A foi na alternativa A. Aqui é A ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 ao quadrado dá mais 16, menos 6 ao quadrado dá 36. E aí eu observo que esses resultados aqui estão ainda permanecendo pares. Então, eu estou aí com uma tendência a garantir que a número 2 é verdadeira também, né, por fazendo essa estimativa aí, usando esse raciocínio numérico. Se eu estabeleço um outro procedimento mais algébrico, olha só, diz que o A é um número par. Se o A é um número par, eu posso dizer que esse A ele pode ser escrito na forma de 2 vezes alguém. Todo número par pode ser expresso em 2 vezes n, onde esse n é um número inteiro. Então, se A é igual a 2n e diz que A ao quadrado também é par. Então, A ao quadrado, olha só, A ao quadrado vai ser igual aqui a 2n elevado ao quadrado. E aí eu tenho então que A ao quadrado é igual 2 ao quadrado é 4, n ao quadrado.
E aí observa que esse A ao quadrado, ó, ele pode ser escrito como sendo esse 4 aqui, eu posso descrevê-lo como sendo 2 vezes 2n ao quadrado. Então observa que quando eu tenho o 2 multiplicado por alguém, o resultado disso tornar-se-á um valor par, é ou não? 2 vezes alguém sempre resulta par. 2 vezes qualquer coisa resulta um valor par. Portanto, eu consigo afirmar, né, por causa desse 2, que esse A ao quadrado também é par, logo eu tenho verdadeiro para a número 2. Então eu fico com verdadeiras 2 e 3, isso na alternativa D. Ok? Então era isso, espero que essa resolução aí contribua com os seus estudos. Fica o meu forte abraço e até a próxima.